Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do NG Talk. No episódio de hoje nós teremos aqui o professor Henrique Sartori de Almeida Prado. Antes de eu dar as boas-vindas ao professor Henrique Sartori, eu vou ler o resumo do seu currículo. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Uniderp, Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal. Ele é especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB. Ele é mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Henrique, seja muito bem-vindo. Fale-nos um pouco mais sobre seu currículo e a sua trajetória acadêmica, dando as boas-vindas ao NG Talk. Bom, boa tarde a todos, que acompanham o NG Talk. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar compartilhando com vocês esse momento, em especial a você, Paulo César, ao Celso, o Rei, que também está acompanhando aqui conosco. Fico muito feliz de poder trabalhar aqui com vocês essa tarde, falar de assuntos diversos, mas você resumiu bem, Uma parte da carreira acadêmica nossa, com muito custo, chegamos onde chegamos, uma trajetória bacana, que contou com o apoio de muita gente, da minha família, inclusive, a gente nunca pode esquecer, da minha esposa, dos meus filhos, e ter propiciado, me dado a oportunidade, de chegar onde nós chegamos na academia. Interessante que você rodou Mato Grosso do Sul, Campo Isso. Grande, você foi para Brasília fazer especialização em um estágio na Câmara Federal, depois o seu mestrado em Goiás e por último... Depois Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E já esses dois últimos casados, O mestrado e o doutorado já casado, já no pega, com um menino pequeno e no trecho, como a gente costuma falar, nada é fácil, então tem que pedalar para a bicicleta não cair. Henrique, me fala uma questão assim, eu não falei aqui, não citei, eu queria que você explicasse para nós a sua trajetória profissional, desde o início no estágio na Câmara Federal até os tempos atuais de Conselheiro Nacional de Educação e recém-eleito presidente da Câmara de Ensino Superior. Para mim é um motivo de bastante alegria a trajetória que a gente escolheu para seguir e que às vezes foi escolhendo-me também nesse percalço. A gente começar lá atrás, a minha primeira experiência de carteira assinada foi com 15 anos. 15? 15 anos, office boy, em Campo Grande, fazia correria, era um proprietário de lojas, ele tinha lojas no shopping, no centro da cidade, eu fazia essa correria. Depois trabalhei em escritório de advocacia, fui estagiário também no período de direito, do meu curso de direito, que acabei não exercendo a profissão, mas cursei o curso de Direito, sou bacharel em Direito. Só um detalhe, o Henrique nunca quis ser advogado, tá? Ele é bacharel verdade. em Direito, mas ele nunca quis. Sempre fui tangenciando a carreira, mas nunca entrei na carreira de fato. E depois trabalhei, quando eu tinha 23 anos, foi a minha primeira experiência como professor universitário. Só que antes disso, logo quando na faculdade eu já trabalhava também, sempre trabalhei, e depois eu tive uma experiência logo que eu terminei a graduação de trabalhar em Brasília. Fiquei lá por 2 anos, quase 2 anos também, onde eu busquei essa oportunidade de estudar na UNB, que era o meu sonho, porque quando eu fiz graduação, PC, não tinha o curso de Ciência Política nem de Relações Internacionais aqui. E já era a sua vertente? Você já tinha essa vertente internacionalista? Eu já queria fazer isso. Eu tinha essa pegada. Então eu queria estudar o mundo das ciências políticas, porque as relações internacionais ela está ali orbitando dentro da ciência política, das ciências sociais. E aí o que acontece? Fiz direito, concluí o curso e fui para Brasília. Imediatamente fui para Brasília, Tive uma experiência também no Rio de Janeiro profissional e fui para Brasília. Lá eu cursava o UNB e precisava trabalhar para pagar as contas, Então foi quando eu encontrei um trabalho, um estágio, um trabalho na Câmara dos Deputados e lá me abriu N oportunidades. E eu costumo dizer que a gente faz a nossa hora. Então, se você é deslocado, consegue conversar bem, traçar os seus objetivos, suas metas, a única pessoa que pode te atrapalhar é você mesmo. Então, se você dormir no ponto, o ônibus passa e você fica sem pegar a viagem, a oportunidade. Só para fazer um registro aqui, nós temos nos trabalhos técnicos aqui o professor Sérgio... Aonde eu tirei Sérgio? Celso, me fala. Boas-vindas ao Celso, que está no backstage. E essa última fala do professor Henrique é digna de um corte, professor? Claro. Seguindo então, por favor. Nessa pegada, PC e Celso, eu tive a oportunidade de ir lá, quando eu trabalhava em Brasília,
eu peguei lá o ano de 2004, 2005 e para mim foi uma pós-graduação, né? Porque não sei se vocês vão se lembrar, 2004, 2005 era o governo Lula. Mensalão. E teve o escândalo do Mensalão e a CPI dos Correios, né? Então, eu era assistente parlamentar lá, e eu vivi aquela efervescência, até mesmo porque era uma grande briga que teve política lá, em função do governo Lula, Lula 1, né? Uhum. O primeiro governo do Lula 1, o escândalo e um congresso muito forte, assim como é hoje também. Mas eu vivenciei isso em loco, né? Porque eu era responsável pelas pautas da Comissão de Educação e também da CPI. E lá eu comecei a me relacionar com pessoas, com jovens assim como eu, que estavam trabalhando, que estavam estagiando lá, que hoje são expoentes na política brasileira, são detentores de cargos eletivos, são executivos de empresa. Então ali comecei de fato a minha relação e digamos assim, meu network, né? Dando uma pegada aí nesse contexto de trabalho. E a partir dali eu tive uma vivência também, uma participação política, né? Num partido política partidária. Eu com 25 anos, 26 anos, eu era presidente do PFL Jovem, aqui do estado, né? Porque o parlamentar que eu trabalhava era daqui do estado. E depois, logo em seguida, com 27, 28 anos, eu tive a oportunidade, com 26 anos, até os meus 29, salvo engano, eu fiquei na direção nacional do PFL Jovem, depois Democratas. Né? E foi justamente na transição do PFL para o Democratas, né? A mudança de nome. PFL Democratas, aquele momento, né, de troca, de identificação do partido. E depois eu fui fui vice-presidente da Juventude Democratas Nacional, sucedendo com o Efraim Filho, hoje senador pela Paraíba, como presidente. Ele sucedeu o João Roma, né, que foi ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, foi deputado federal, e aí eu assumi essa missão. Né? E na política, eu não tenho pai, nem mãe, nem primo, nem ninguém na política. Para mim foi um grande acontecimento, da qual também pude ampliar ali contatos, experiências, né? Tive a oportunidade também ali de ser no ambiente profissional. Eu trabalhei 6 anos com a Fundação Friedrich Naumann, que era uma fundação vinculada ao Partido Liberal da Alemanha, o FDP da Alemanha, e ali eu conheci o mundo também, né? Então sou muito grato. Quantos países você percorreu ministrando seminários pela Naumann? São 22 países. 22 países. 22 países eu vivi intensamente durante 4, 5 anos. Como moderador da Naumann? Como moderador da Naumann e como presidente da juventude do partido. Né? Também eu pude viajar, visitar, palestrar, conhecer outras juventudes no mundo inteiro. Claro que com uma vertente política, né? não ampla, mas em momentos também, quando nós participávamos de assembleias, congressos internacionais de juventudes partidárias. Então isso foi muito rico, não só para a cultura, mas eu consegui vivenciar aquilo que eu queria. Estudar relações internacionais, viver, obviamente, o ambiente político de todo cientista que quer fazer isso, né? E vivenciar ali a prática real da troca de ideias políticas, de conceitos sobre políticas. Modelos, formas de governo. Modelos, formas de governo, conceitos que puderam ali trabalhar e eu pudesse vivenciar aquilo em loco em certos momentos. Então eu visitei grandes processos de integração regional, como o europeu, como o africano, né? Experiências em parlamentos. Eu acho que eu devo ter visitado aí uns 8, 9 parlamentos distintos e verificar a situação unicameral, bicameral, composição de forças políticas, até mesmo composição de governo, como você falou, sistemas de governo, né? E isso é muito rico para quem quer seguir na carreira. Então, por isso que eu sempre persegui essa carreira e não a carreira de advogado, pura e simplesmente, né? Fazendo uma pausa na sua trajetória profissional, eu gostaria aqui de adentrar num primeiro tópico que é de importância, até porque nós estamos iniciando os nossos programas com rodadas de discussões sul-americanas. O primeiro episódio nós tratamos da Rota de Integração Latino-Americana. Eu queria que você, que é autor de um livro que fala sobre a cooperação internacional, eu queria que você nos pontuasse um pouco e nos falasse um pouco sobre o contexto da América do Sul em relação à sua política exterior, à cooperação, à assunção de algumas forças políticas. Por exemplo, nós tivemos uma grande surpresa na Argentina
com a vitória, As primárias, né? as primárias, a vitória nas primárias de um candidato de extrema direita pela primeira vez. Ele é conhecido como Leão, um cara bastante exuberante, um economista de extrema direita. Então, assim, eu queria que você contextualizasse para nós, dentro dessas suas vivências e dos seus estudos, a quantas anda a nossa América do Sul em termos de cooperação internacional e qual é o caminho que você desenha dentro de uma visão cíclica que a gente sabe que existe dentro dos países da América do Sul? Muito boa pergunta, PC, e muito oportuna, né? Como você falou ontem, nós tivemos nós, né, os argentinos, né? Não, nós, o mundo, né? O mundo, né? Vivenciou um resultado vizinhos. de uma política, de um resultado eleitoral improvável, que, como na política, né, tudo acaba sendo improvável, né? Então, as pesquisas, né, as pesquisas de opiniões, as encuestas, né, não colocavam Javier Milei à frente. Ele era o terceiro. Terceiro na rabeta, e de repente ele aparece com essa surpresa, né, quando os votos foram totalizados. O sistema eleitoral argentino é um pouco diferente do nosso. Então lá os partidos realizam essas primárias justamente para fazer a checagem de candidatos com potencial de ganho e basicamente inaugura a corrida, né, eleitoral, digamos assim, pela Casa Rosada. Nós, né, podemos ter dois pretendentes do mesmo partido, e eles vão para o pleito das primárias para ver quem é o melhor para concorrer na definitiva. Quem tem melhores condições de aglutinar eventualmente coalizões políticas, quem forma melhores governos, né? Não é somente a ideia e a performance do candidato. Então, na Argentina, por exemplo, nós temos até um calendário eleitoral bem complexo, onde as províncias e os municípios, né, e a cidade autônoma de Buenos Aires têm calendários totalmente diferentes. Então você não tem um calendário organizado como o nosso aqui. Vamos pegar o exemplo brasileiro, né, que a cada 2 anos você tem uma eleição. Lá não, os eventos eleitorais eles não se coincidem. Então, basicamente, se respira política e se respira campanha eleitoral o tempo inteiro. Tanto que o prefeito de Buenos Aires, da cidade autônoma de Buenos Aires, foi candidato. E foi muito mal. Foi mal, né? péssimo, foi mal, porque, inclusive, todo aquele detentor de mandato eletivo, em exercício do mandato... Pode ser candidato a outro cargo. Sim, mas ele tem um desafio tremendo, porque ele está sendo avaliado pela performance dele naquele momento. Então, você imagina só, o candidato que é prefeito da cidade autônoma de Buenos Aires, ele está sendo ali avaliado, sim ou não, e a população está contente ou não com o desempenho dele. Como nós tivemos num tempo passado, né, candidatos que ali eram até mesmo detentores de mandato, governadores, etc. Tal, tiveram uma ascensão imensamente, mas porque foi fruto da sua avaliação de trabalho. Então há também essa confusão a ser levada em consideração tangencialmente, eu falei isso de novo, mas num paralelo comparativo, quem disputa uma eleição em mandato sempre tem muito mais dificuldade, porque tem que provar que é bom e provar que entregou. Né? E provar que entregará ainda mais e melhor. Então lá na Argentina aconteceu isso, que eu não vou chamar de fenômeno, porque o Javier Milei está ali batendo, né, nessa possibilidade tem tempos. Ele só não era levado a sério. Mas isso recentemente, até mesmo com um efeito comparativo, já levando para o outro lado do mundo, aconteceu na Ucrânia, né? Exatamente, então, eu ia falar que não é um Zelensky movimento... era um cara outsider. Isso, não é um fenômeno sul-americano, é um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno da política. De tempos em tempos eclode um fenômeno, que a gente chama de fenômeno, mas é porque é um outsider que chega para romper o establishment. Eu trouxe o exemplo do Zelensky porque ele é um outsider, um comediante que foi lá, criticou o sistema, arrebentou com o sistema político, partidário, porque ninguém acreditava mais, porque os líderes não entregavam. Falando verdades inconvenientes. Verdades inconvenientes, não atendiam as expectativas, não entregavam, não atendiam as necessidades. A população se questiona. E quando você tem um vetor, né, que consegue pegar isso e transmutar para uma proposta política, aí você tem a ascensão de figuras como essa. E que, cá entre nós, é uma incógnita, né? Porque você não sabe se a pessoa ela tem seriedade naquilo que ela traz, ou se ela simplesmente está aproveitando para si um momento ali de glória, de fama, né, de deleite pessoal. E isso acaba trazendo inúmeros questionamentos sobre a figura desse que ganhou a primária na Argentina. E aí, dentre os candidatos, eu conheço uma candidata, que é a Patrícia Bullrich, que inclusive esteve comigo nesses movimentos, né, nesses seminários que eu fui no exterior. Ela é peronista?
Não. Ela já foi até de esquerda no momento da sua juventude, passou hoje. Ela se caracteriza hoje, ela tem uma vertente mais liberal, mais à direita, né, centro-direita, mas ela já é tarimbada, uma mulher que está na política já tem mais de décadas. Foi a segunda colocada, né? Ela foi a segunda colocada, mas ela conta com o apoio da coalizão do ex-presidente Macri, e ela participou da gestão do Macri, ela foi secretária de segurança, como se fosse o ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública aqui, melhor falando. Digamos que ela seria o centro. Então nós temos a esquerda, que representa o atual governo do Fernandes, nós temos o centro com ela e a extrema-direita com Milei. Mas eu até não colocaria ali na Argentina nesse ponto, PC, que existe ali uma esquerda por si só. Hoje o conceito é um governo populista, vamos dizer assim, não é a esquerda. O peronismo sempre teve muito ligado a esse populismo, né? Até conceitualmente falando, alguns autores divergem disso, mas eu acredito que tem muito disso, né? Os representantes do peronismo sempre se usufruem de uma pegada populista, né? De atender imediatismos sem olhar e sem trazer uma perspectiva mais calçada de governo para as próximas gerações. Então estão preocupados ali naquele atendimento mais imediato, em resolver um problema que às vezes vai gerar inúmeros outros mais para frente. Esse é um exemplo. Mas eu não vejo, por exemplo, o terceiro candidato, salvo engano, Massa, né, que faz parte inclusive do governo, ministro da Economia, do Fernandes, ele não vejo ele um cara de esquerda, né, assim, o cara tradicionalzão de esquerda, socialista. Ele está mais moderado. Hoje a esquerda é mais moderada porque ela entendeu também que ficar só num lado da arquibancada, você não consegue ver o jogo todo. Vide presidente Lula, com o Alckmin de vice. Claro, olha só, né? Um cara que foi o seu algoz político por muitos anos, muitas eleições, disputou uma eleição. Fizeram uma aliança pragmática. Antagonista a ele naquele momento, né? E fizeram uma aliança pragmática. Claro que o Alckmin hoje num outro partido, né, que se denomina também socialista, mas lá atrás era PSDB, e o PSDB para nós sempre teve uma pegada mais de direita do que social-democrata, então uma figura de centro. Então hoje, lá na Argentina, nós vamos acompanhar como é que vai ser esse desdobramento, mas a Argentina vai vivenciar isso, e muitos atribuem que já a esquerda, no caso a centro-esquerda ou o governo Fernandes, já perdeu. Então, mas aí eu te pergunto, é cíclico? A América do Sul vai passar por isso? Porque isso impacta diretamente em nós aqui no Brasil. Sim. Isso eu digo num contexto de protagonismo, e aí vem uma pergunta para você, assim, na visão do presidente Lula, nós temos que ser expoente dos pequenos, o maior entre os pequenos. E há uma visão mais ocidental e do antigo presidente Bolsonaro de que nós temos que estar vinculados aos grandes, Estados Unidos e Rússia, principalmente, que foram os acenos maiores que ele fez, e alguns países da Europa. Então, qual que é a tendência? O que você, como cientista e analista político, vê esse cenário atual do Brasil? Olha, Paulo, eu parto da premissa que o Brasil é grande. Então, ponto. O Brasil é grande. O Brasil hoje está na 10ª aí, dentre os 10 maiores economias do mundo. População, em termos geográficos, geopolíticos. A geopolítica manda muito nas relações internacionais. Então você tem que perceber também que a geopolítica ela detém muito, ela dá muita garantia e vantagens comparativas no posicionamento internacional, e o Brasil tem isso. Nós temos uma fronteira imensa, nós temos uma faixa, uma zona econômica de exploração oceânica imensa, nós temos uma grande população e temos clima, temos relevo, temos tudo, entendeu? Que recursos naturais, né? Até mesmo qualquer fonte, nós estamos muito bem posicionados enquanto nação, enquanto país, né? Enquanto Estado. E claro que eu vejo que o Brasil, ele é um ator preponderante, importante das relações internacionais, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da população, do ponto de vista econômico, mas aí se a gente vai levar para um lado mais realista da teoria, ou do ponto de vista prático das relações internacionais, que é o poder de fato econômico e militar, o Brasil perde chances, perde posições, né? Porque nós não temos aí uma economia vocacionada à defesa como outros países têm, né? Nós não temos uma organização de uma força armada, né, que traga temor ao mundo, e nem programas
que deem, né? Que afligem o vizinho, né? Então o Brasil talvez lá atrás, por nossa tradição pacifista e diplomática, que é uma nossa carreira. nós temos hoje um posicionamento mais pacifista, mais diplomático, né? 2 séculos atrás a gente brigava com todo mundo. Mas né? é porque nós éramos os únicos diferentes aqui na América do Sul. Sim, claro, mas a história muda e, como você falou, é cíclica. Então, voltando àquele ponto, é também cíclico na política, né? É cíclico nos posicionamentos internacionais que o país tem. Eu, na minha visão particular, eu gosto muito da postura mais ativa das relações internacionais do país, né? Eu gosto muito da posição mais ativa em relação a buscar parcerias, a se posicionar, a cutucar até mesmo situações que a gente não precisava, né? Então, por exemplo, Conselho de Segurança da ONU. É uma posição que não precisava, mas é importante. Vale a pena. OCDE. Coisa, mas se você está ali, se está todo mundo ali seguindo a marcha no mesmo ritmo, às vezes é bom você dar um ritmo diferente para você tirar o pessoal da zona de conforto. Entendi. Então, não que a política externa anterior foi errônea, sob do ponto de vista de posicionamentos estratégicos. A gente tem que lembrar, claro, não indo lá para trás, mas vamos pegar os 2 últimos, né? O atual e o anterior, do governo Bolsonaro e o governo Lula agora. São cartilhas diferentes de relacionamento, de posições. Justamente por isso que eu te falei de tamanho, né? A quem se aliançar. Isso, mas aí você faz uma aliança mais pragmática aos Estados Unidos, mas não foi aos Estados Unidos, mas foi sim a um chefe de Estado que os Estados Unidos tinha naquele momento lá, que era o Donald Trump. Então, o Bolsonaro buscou essa proximidade. Lembrando que o Trump e o Bolsonaro não tiveram mandatos coincidentes, né? Não. Um ficou antes, outro saiu depois. Tanto que o Trump agora está tentando retornar, né? Então, aí você tem uma figura, vamos se aproximar mais pragmaticamente, numa agenda específica. Então, você tinha agendas do governo Bolsonaro que eram também agendas do governo Trump, né? E, obviamente, existia uma sintonia entre equipes. Não quer dizer que o Brasil estava ali, né? Ou que os Estados Unidos estavam aqui. Tanto que em números isso não foi refletido, né? Em benefícios diretos. Os Estados Unidos continuou com o mesmo tamanho na balança comercial, não teve nenhum outro acordo internacional de vulto, o Brasil não conseguiu trazer nada. Eu acho que a gente conseguiu um grande passo muito mais facilmente com a Europa do que com os Estados Unidos, né? Nesse período. E aí você tem um ponto interessante, que você tem as agendas, né? As agendas de trabalho. Quando a gente fala agenda, são pautas de governo, né? Então, pautas de governo. Qual que era o que ganhou vulto o que ganhou espaço, né, no governo Bolsonaro? A questão do agronegócio internacionalmente, um grande posicionamento, isso é fruto de um trabalho da senadora Tereza Cristina, da sua equipe, né? Nós tivemos sim um posicionamento econômico importante, né? A gente não retraiu, nós continuamos ganhando. E aí veio uma pandemia, né? A gente não pode deixar de falar nisso. E isso muda radicalmente também certas posições. Mudou o mundo. Né? Mudou o mundo. Então você teve aí também um momento de incertezas, né? De quem queria dar ordem, quem queria seguir, que padrão seguiríamos ali no relacionamento internacional. Então houve um esfriamento de tudo, de todos, digamos assim, os processos de integração regional, as cúpulas, as conferências, a própria Nações Unidas tinha um foco para recuperar a humanidade que estava em flagelo. Então você tem um momento político diferente, que agora, com o governo Lula, não temos mais pandemia, né? Temos o vírus ainda, né? Aí vamos conviver com vários outros, mas não tem um momento que parou o mundo, né? Com uma cobertura vacinal relevante, uma taxa de morte bem baixa. Bem baixa, tal, mas já o outro ambiente, hoje a gente está conversando aqui, antigamente a gente estava de máscara, né? E com medo de passar no álcool em gel. Então, o que acontece? Todo mundo já esqueceu disso, né? Principalmente o brasileiro. Então, você tem lá hoje um resgate, obviamente, de uma política que o governo Lula teve lá no início dos anos 2000, de posicionamento estratégico do país, mas ainda a gente não pode fazer nenhum julgamento, nenhum exercício de futurologia aqui, né? Mas sendo um pouco futurólogo, no sentido futurista, não futurólogo, né? Sendo futurista, de perceber que todas essas ações do governo do Lula internacionais precisam agora serem revertidas em iniciativas. Então, o fato de você viajar, de você ir lá participar de
de uma cerimônia não quer dizer que você vai trazer ganhos políticos. Você vai trazer presença. Então quem é visto é lembrado. Tem toda essa prática da política. Mas, ao mesmo tempo, essa prática precisa ser revertida em ganhos reais, em ganhos pragmáticos, né? Então, para onde que nós vamos a partir daí? Nós vamos ter ganhos com a União Europeia? Cara, eu estudo União Europeia, estudo processo de integração regional e todos os anos nós temos duas coisas. Quer dizer, várias no calendário. E uma delas é o acordo Brasil-União Europeia. Então, todos os anos, fala assim, esse ano sai. E vou falar uma coisa, esse ano não vai sair. Então, pode cortar isso aí. Não vai sair, entendeu? Porque todo ano é a mesma coisa. Porque eles vão... Assim como a gente tem Natal, Carnaval... Eles vão conceder algum subsídio e vão... Vai ser uma negociação. Vai derrubar a negociação. É uma negociação eterna. Então, todo ano, nós temos um calendário. E das relações internacionais do Brasil, todo ano tem um calendário, acordo Brasil-União Europeia. E esse acordo não sai. E não vai sair. Não é ninguém que vai falar, não, esse ano sai. Por quê? Existem posicionamentos estratégicos que o Brasil não pode abrir mão. E a União Europeia da mesma forma. Então, isso pode ter momentos de tensão, de destensionamento, ou seja, vamos estar mais próximos, vamos ter agenda. Agora, um acordo formal, relacionado, assim, como se fosse uma grande aproximação estratégica, a gente não tem. A gente tem relacionamento estratégico. Tá, mas nós não vamos ter aqui eu acredito, aí nisso eu sou cético, não vamos ter um acordo Henrique, então, nesse contexto, do jeito que estão pintando aí. Então, não seria mais estratégico nós atuarmos em duas frentes? Numa de protagonista da América do Sul, porque a Argentina hoje deliberadamente está muito abaixo, muito aquém do Brasil. Então o Brasil é um protagonista hoje da América do Sul. Então não seria o caso de nós assumirmos essa posição de proeminência, aglutinarmos esse bloco e irmos negociar, por exemplo, com o BRICS, a OCDE e o BRICS em si, que são parceiros muito mais abertos aos produtos brasileiros? Então, mas vamos lá. Também sua pergunta é extremamente relevante. O Brasil ele precisa definir o que ele quer, entendeu? Ele tem capacidade de estar ele é onipresente? Não, ninguém é onipresente, nenhum país do mundo é onipresente. Onipresente no sentido divinal, né? De estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu priorizo pautas. Então, a pauta do Mercosul, no meu entendimento, ela deve ser sempre priorizada. E nisso eu sou defensor do Mercosul. Eu acredito que é uma iniciativa importante. E descaracterizando um pouco do Mercosul político, o Mercosul é uma união aduaneira, que faz parte, é uma das etapas do processo de integração regional. E ele é tido como uma união aduaneira ainda não plena, ou seja, porque ainda faltam amarras tributárias, fiscais, né, entre os estados. Se nós tivéssemos combinado, não seria isso. Porque nós tratamos de rota de integração latino-americana e é justamente as carências, as amarras aduaneiras, legislativas, infraestrutura, certidões, acesso, contratos, permissões. Exatamente. Aí mora um calcanhar, né? um grande gargalo do processo de integração regional, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Mas fechando a sua pergunta, né? E a minha resposta. Então o Brasil ele tem um posicionamento geopolítico na América do Sul, ele é um puta de um país aqui, né? Falei até a palavra, não sei se pode falar, mas ele é um grande país, ele é um grande player, né? E ao mesmo tempo ele tem que escolher o que ele quer. Ou ele quer fortalecer a região dele ou ele quer fortalecer o BRICS, por exemplo. Ele pode estar nas duas agendas? Entendo que sim. Ele pode ocupar espaços importantes nas duas agendas. Mas, ao mesmo tempo, ele está olhando o quê? O G7, o G20, ele quer fazer parte do Conselho de Segurança, ele quer fazer parte de tudo. Então, é aquela coisa, né? Eu tenho um grande bolo na minha frente, eu tenho um pedaço. Eu aguento comer um pedaço. Eu posso dividir esse pedaço para comer outro pedaço? Sim, mas aí você sabe que o seu tamanho, a sua prioridade, a sua capacidade, estrategicamente, ela vai estar comprometida. O que eu quero dizer com isso? Fechando. Mercosul deve ser sempre a nossa prioridade, porque tem uma questão de geopolítica envolvida, ou seja, eu estou na região, eu tenho que exercer minha influência, eu tenho que abrir mercado, eu tenho que estar presente. Ao mesmo tempo, eu tenho que me posicionar globalmente. Por quê? Eu tenho uma liderança regional quase que natural, e nem sempre foi assim. Lembramos que no século XX, finalzinho do século XIX, quem mandava era a Argentina. No próprio governo Lula, o primeiro Lula 1,
Era a Argentina a protagonista então da você América do teve, Sul. por exemplo, até o movimento aí que teve nos anos 90 de resgate da economia, a Argentina saiu primeiro, né? Claro que isso é cíclico, como você falou, né? Então a política tem isso. E ao mesmo tempo, o Brasil precisa se posicionar em grandes foros internacionais. O BRICS não é um processo de integração regional, né? Mercosul é. Então o processo de integração regional, ele é mais vivenciado. O BRICS, ele é um foro de discussão política que desaguou para estruturas institucionais. Ficou meio ruim aqui, mas o que eu vou explicar? É uma reunião de países que têm objetivos em comum, que são referências regionais, né? A Índia, a China, a África do Sul e a Rússia e o Brasil são referências regionais ou sub-regionais que querem um posicionamento mais duro, mais contundente no mundo. E estão pagando para isso, ou seja, estão criando estruturas de banco, de institucionais, de conversa, de campos, né, de negócios em comum. Então, mas foi justamente esse ponto que eu te falei. A proeminência brasileira em termos de bloco territorial, massivo, Mercosul. Mas fazer negócios com o BRICS. Então sempre, é isso que eu estou dizendo. Sempre. Porque aqui eu adquiro esse meu protagonismo, eu junto a minha galera aqui, que é o meu Mercosul, que está junto de mim territorialmente e culturalmente, e vou oferecer serviços aos meus parceiros BRICS. Isso. Isso é importante, PC, para entender, Celso, que o Brasil ele também precisa se definir. E como eu falo, precisa definir por quê? Aí vamos entrar numa discussão que é mais a minha pegada, que é a cooperação. Na cooperação internacional, você tem o clube dos ricos, né? E o clube dos demandadores, ou seja, daqueles que não são ricos. Posso falar que o clube dos ricos é o CDE? O clube dos ricos é o CDE. Né? E o Brasil, há 4, 5 anos atrás, até mais tempo, estava preparando a cartilha da OCDE para entrar e pediu para entrar. E está fazendo o processo de adesão. Então o Brasil, lá atrás, você vê como é que é interessante, né? E a jabuticaba brasileira, né? Que todo mundo fala aí. O Brasil quer ser rico, mas quer ter um posicionamento de pobre. Ou seja, ele quer estar com os ricos, mas quer receber ainda o dinheiro dos ricos. E os ricos falam assim, opa, peraí, você quer sentar à mesa aqui, meu amigo? Ou você paga a conta, ou você... A conta é X, entendeu? E você vai deixar de ter acesso ao que você tinha antes. Então, o que acontece? O Brasil, até se você entrar nos sites governamentais, ABC, Agência não vai Brasileira de longe, o Cooperação, Fundo Amazônia, Henrique. Você fala assim, o que é o Brasil? Não, o Brasil é um grande país, mas é um demand driver, ou seja, ele ainda continua demandando dinheiro internacional. Ele quer acessar o Fundo Amazônia, entendeu? Ao invés dele financiar. Não, mas tem que ser pragmático, você tem que captar dinheiro. Você tem que falar, vocês querem aqui me ajudar nessa pauta? Eu concordo contigo, mas quando você quer ser do clube dos ricos, você tem que pagar a fatura. Sim. Você acabou de falar, não tem como você estar no clube dos ricos e demandar dos ricos o pagamento da fatura. Claro. Não, você está lá, mas eu quero entrar no clube, mas a anuidade é meio pesada. Então me dá um desconto. Me dá um desconto, me cobra meia e continua me subsidiando aqui. Aí não existe, entendeu? Mas foi um posicionamento que até regionalmente o Chile pagou, entendeu? Vamos colocar o Chile perto do Brasil. Né? Ele optou em ter essa cartilha. E por mais que ali passem governos de direita ou de esquerda, ciclicamente, eu estou voltando na tua pauta, para demonstrar que é um projeto de Estado. Independente da vertente política. Independente da vertente, nós queremos estar aqui nessa prateleira. Queremos serviços dessa forma. Estamos aqui nessa prateleira. Então, para ser visto nessa prateleira, eu tenho que seguir o que as regras da prateleira. Então, quando eu falo assim que o Brasil precisa se definir, é justamente isso. Nós nos definimos lá atrás. E aí muda governo, vem com uma nova visão, que não era bem assim, que temos que ser revisto. E eu detesto esse negócio de fazer tudo um processo de revisão histórica. Entendeu? Tem que tocar a vida, tem que ir para frente. É claro que lembrar do passado para não cometer os mesmos erros. Mas ter continuidade nos projetos. Então o Brasil peca muito tempo nisso. E aí, se a gente for para a educação, a gente vai falar, por exemplo, da discussão sobre o novo ensino médio. Né? A rediscussão. A rediscussão da discussão que já foi discutida. Então, 10 anos discutindo a mesma coisa para agora temos que revisar. Então, o Brasil perde muito tempo nessas pautas que poderiam ser dinâmicas. Né? E, claro,
no relacionamento internacional do Brasil, o Brasil quer ser grande, tem condições de ser grande, mas precisa definir se ele quer ser grande ou não. E eu acho que tem condições sim, basta ter esse alinhamento. Certo, agora mais um tópico importante, eu acho que assim, para caminhar para o que a gente está buscando aqui, fala para a gente um pouco de cooperação acadêmica, principalmente no contexto de América do Sul. Temos potenciais, o que a gente pode se servir em termos de cooperação acadêmica? O Brasil tem uma rede de universidades muito bem conceituadas. E grande parte dessas universidades são mantidas pelo governo, né, pelo Estado. Né? Algumas delas vinculadas ao Sistema Federal de Ensino e outras aos sistemas estaduais de ensino, mas todas são brasileiras. Né? Então você tem, por exemplo, Unicamp, USP, que são vinculadas ao sistema de São Paulo. E você tem lá o FRJ, o FMG e outras UFs, né, IFs, né, que a gente fala, que estão vinculadas à União. Então, e paralelamente isso já acontece a cooperação entre os sistemas. Né? Mas, obviamente, por quê? A USP vai lá, trabalha com a CAPES trabalha com outras instituições, a FAPESP patrocina projetos fora de São Paulo. Então, existe essa interlocução. Mas, quando a gente fala de cooperação acadêmica, a gente tem que lembrar que também o meio acadêmico ele é pautado pela visão estratégica de um determinado Estado. Né? Então, o Brasil se posiciona estrategicamente, dado a uma vocação, a um alinhamento, a um planejamento do que o país quer ser, e vai fomentar isso através dos seus centros de conhecimento, né? Que podem ser as universidades, que podem ser institutos de pesquisa, que podem ser associações empresariais, isso independe. Então, quando a gente fala de cooperação acadêmica, PC, a gente tem que levar em consideração a América do Sul. Né? Nós temos instrumentos de cooperação acadêmica muito solidificados, né? Até mesmo de avaliação conjunta. E o Brasil, como eu falei lá atrás, né, o Mercosul é um ambiente de integração econômica, ele nasceu, né, para distribuir riqueza, dinheiro, vai daqui, vai para lá, compra aqui, vendo ali, mas tem a pauta que está abaixo dessa questão para facilitar essa questão. Né? Ou seja, para facilitar a circulação de bens e mercadorias e serviços, eu tenho que ter um conjunto de apoio de instituições, de universidades, de poder judiciário, de infraestrutura e tudo mais. Então, a cooperação acadêmica está vinculada a isso. Né? Então, você tem universidades na América do Sul muito bem posicionadas também internacionalmente, né? Algumas instituições chilenas, colombianas, argentinas, né? Mas também as brasileiras, né? que hoje estão melhores posicionadas em rankings internacionais, mas também que cooperam muito na América do Sul. E, exemplo, no ambiente dos países que compõem o Mercosul, nós temos instrumentos específicos educacionais que tratam sobre essa questão de cooperação. E a cooperação, como o próprio nome diz, é trabalhar com. Né? Então, etimologicamente, a palavra está vinculada a trabalho, conjunto, a parceria. Então, você tem que ser parceiro, você tem que trabalhar e saber que você tem um limite de atuação que você não pode colocar na sua agenda, senão não é cooperação. Né? E quais seriam as principais barreiras, então? Porque eu vejo, principalmente nós que estamos aqui numa zona de fronteira, nós temos uma transumância muito grande de acadêmicos do Brasil para fazerem alguns determinados cursos no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, em maior número no Paraguai. Uhum. Mas assim, quais são as principais barreiras para a gente não ter uma integração propriamente dita? É um arcabouço jurídico? É uma insegurança? Uma falta de unificação de currículos? O que você relega a isso? Tudo isso mais um pouco. Né? Inclusive, eu vou falar mais um pouco aqui. O Henrique, a gente não caminhou até aí, né? A gente pode voltar. Ele vai falar sobre isso. O Henrique tem uma trajetória na Universidade Federal como professor efetivo e também no Ministério da Educação. Conte-nos também sobre isso, Henrique, legal, na resposta. Eu parei lá numa fase da vida, né? E na outra fase da vida eu entrei, fui picadinho por a mosquinha da educação em 2003. Obviamente já lecionava, né? Já tinha experiências como professor, mas em 2003 eu tive o meu primeiro contrato como professor universitário, né? E obviamente, professor universitário milhões de reais de vencimentos. É massa pra caramba. Era 40 horas de aula, de sala de aula, fora a preparação e o ralo, né? E aí, nessa minha pegada, eu trabalhei em 3 instituições diferentes ao mesmo tempo, né? Então, eram 3 contratos, 3 cursos e o pau comendo.
Mas, cara, é uma grande escola. Então, para quem tem a visão, né? Ou pelo menos a ideia de ser professor universitário, a melhor forma para você saber se você quer aquilo mesmo para sua vida é você enfrentar uma sala de aula. Então, esse papo de ser educador, que educação é importante, é muito bom. Mas enfrentar uma sala de aula, seja com criança, com adulto, é determinante para você saber se você vai querer aquilo para sua vida. Porque realmente, ou você se apaixona ou você larga a mão e vai tocar a vida para outra coisa, né? E aí eu fui para a área da educação. E dentro da área da educação, a minha dinâmica acabou me levando para a área da gestão, né? Então, como eu já conheci um pouquinho... Então, de professor efetivo da UFGD, você galgou o quê? Chefe de gabinete da 2010, 2009, 2010, eu fiz um concurso da UFGD, passei por curso de Relações Internacionais, para a cadeira, né, para a disciplina de processo de integração regional, e era algo que eu já vinha estudando no mestrado. Então, eu passei no concurso antes de tirar o mestrado, então eu corri. Meu mestrado foi feito assim a duras penas mesmo, né? Então, eu podia fazer em 24 meses, eu fiz em 10 meses, 11 meses, porque eu caí para dentro, porque eu precisava do título para poder tomar posse. Então, era uma opção de vida que eu fiz. E para aquele momento, para a minha vida, foi importante. Então, tomei posse na UFGD, tirei o mestrado, depois a UFGD me deu condições de fazer um doutorado, fiz um doutorado, tive apoio da Fundação de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, através de um grupo de pesquisa que nós estávamos participando. Busquei fazer doutorado na universidade que eu queria, no programa que eu queria, com o professor que eu queria, e tomei bomba antes de entrar, ou seja, aprendi como é que faz as coisas, porque a gente chega lá achando, sou professor numa universidade federal, vou prestar uma seleção de doutorado e vou entrar em primeiro lugar. Ledo engano, é pau. Você já chega lá, concorrer com o Brasil inteiro. Eu fui lá rodar. Então, aprendi, voltei no outro ano, fiz tudo direitinho. Mais humilde, mais, né, pé no chão, estudei mais e passei. Então, tudo com mérito. Tudo com mérito. O meu concurso, o meu mestrado, doutorado, foi com mérito meu e o suor da minha família, né? Da minha esposa, que ficou noite sem dormir, do meu filho que teve que ficar sem o pai dias e noites. Então, tudo isso eu acredito a eles, né? E tem que ser assim, né? A gente que é pai, homem de família, sabe que sozinho a gente não caminha. E aí, nesse período, depois eu tive uma oportunidade de ascender dentro da universidade como chefe de gabinete da reitoria, né? Na reitora Liane, naquele período. E no meio do mandato dela, eu tive a oportunidade e o convite para assumir uma função executiva em Brasília. E como eu tinha um bom relacionamento lá, sempre mantive esse bom relacionamento. Desde aquela época. Da época do estágio. Da época do estágio, das amizades que nós fomos criando, da rede, né? Que todo mundo tem que ter. E aí eu tive o convite para integrar a equipe do ministro Mendonça. Mendonça Filho, deputado pelo Pernambuco. Né? Um deputado tarimbado que já tinha sido governador, e eu vou trabalhar na equipe de um governador e tal, o cara não conhecia ele, foi um convite através de indicações, gestor. Um grande gestor, um cara à frente do seu tempo. E aí lá eu tive a minha, digamos assim, meu segundo pós-doc, né? Então a gente vai fazendo os pós-doc, e o pessoal acha que é título, pós-doc não é título, pós-doc é pesquisa, pessoal. Né? Pesquisa, então quando a pessoa fala assim, sou pós-doutorado, beleza. Ralou parabéns. Muito, amassou muito baixo, chegou até aqui por mérito. Então, lá eu tive a oportunidade de integrar uma equipe e eu cheguei lá sem ninguém me conhecer. Então, eu tive também que botar o meu trabalho, tive que convencer. Isso, cara, você vai pedalando. Você vai pedalando e vai mostrando que você vale o lugar que ocupa. Então vamos colocar, só para resumir o que o Henrique está falando aqui, entre os degraus que ele galgou lá no Ministério da Educação, eu vou falar, ele foi diretor executivo do Conselho Nacional de Educação, em seguida ele foi para secretário de Regulação do Ensino Superior, depois ele foi para secretário executivo ou vice-ministro, né, que é a função que não existe no Brasil, mas seria o equivalente a vice-ministro, e tendo inclusive assumido o Ministério da Educação como ministro. Eu assumi o ministério em algumas ocasiões, né? Algumas mais longas, outras menos, mas tive a oportunidade e, cara, para um cara que sai de Dourados, nascido aqui,
na cardioclínica, anos 80. Não tinha nem asfalto nessa cidade. É, né? essa é boa. E volta pra cá depois. Filho né? do seu Chico d'Água Filho do e Chico da d'Água. doutora Eni. Meu pai cavou mais buraco aqui na cidade que qualquer tatu, né? Ou seja, implantou rede É que ele de água, trabalhava na Sanesul, Sanesul, gente, pelo amor de Deus, é só por isso. Filho de funcionários públicos. A minha mãe, defensora pública, com muito orgulho, né? Trilhou uma carreira linda, né? Criou os filhos. E você chegar lá, e eu falo assim até emocionado, né? Chega lá e assina uma medida provisória, um decreto com o presidente da República, cara, é muito legal. É muito Imagina, legal. é gratificante para gratificante. nós douradenses, né, saber gratificante. disso. E aí que vem a outro lado, né? Você saber reconhecer todo mundo que te ajudou a chegar até aí. Inclusive você, né, Paulo? Então, isso é uma homenagem também a você, nessa parceria que nós temos. Então, isso é muito gratificante, porque você não chega sozinho, né? Você vai ter que contar com a sua família, contar com pessoas que gostam de você, pessoas que acreditam, pela amizade ou pela oportunidade de trabalho, pela cooperação. Então, cara, eu cheguei lá, tive essa oportunidade e depois disso, agora, voltando depois, né? Porque eu participei do governo do Michel Temer, voltei, né? Fui dar aula. Fui para a sala de aula. Voltou para o FGD aqui em Dourados, na Fadir. Esqueci de um detalhe. Saí do governo e ainda tive uma experiência no ambiente corporativo que eu fui chanceler da Estácio de Sá, uma universidade com 500 mil alunos. E fiquei lá um É tempo, isso mesmo, 500 mil alunos. O Grupo Edux, a Estácio de Sá. Hoje Grupo Edux, né? Mudou o nome, mudou a gestão. Mas naquele momento, muito honrado também, tive o convite da companhia. Quanto tempo você ficou na Estácio? Eu fiquei um ano. Um ano como de chanceler. Contrato, um ano de chanceler. A função deixou de existir, aí voltei para Dourados, voltei para dar aula. Na Fadir? Na Fadir, na faculdade lá. Fiquei um semestre, voltei, lecionei, dei aula tudo certinho, porque essa é a minha profissão, né? E o meu compromisso. E aí surgiu outros projetos de vida, né? Mas, o que eu quero fechar? Lá no Ministério da Educação, o meu terceiro pós-doc na educação, né, foi acompanhar a comissão de transição de governo. Entre os governos Entre Michel o governo Temer e Bolsonaro. Então lá eu era o responsável pela educação. Então, como nós tivemos recentemente o projeto, né, a turma da transição de governo, lá naquele período também houve transição. E você coordenou da parte do governo saíente. sainte. E eu coordenei a pasta da educação. Então, a gente tinha que dar conta de tudo ao mesmo tempo agora, num período curto, né, porque começou em outubro e termina em dezembro, e passar todo o trabalho, toda a agenda, tudo aquilo, toda a programação do ano anterior. E aí, obviamente, que a gente trouxe isso para Dourados também, porque depois o Alan ganhou a eleição, me convidou para fazer parte da transição, né, junto contigo, e também na gestão. E quando um governo entra, ele entra sempre com a programação do governo anterior, né? Então, o governo Bolsonaro, quando entrou, ele entrou com a programação orçamentária e a configuração de governo do governo anterior. Aí ele entrou, fez as medidas, agora o Lula entrou, modificou a esplanada, modifica o orçamento, teve o teto dos gastos, né, que foi discutido. Arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, isso tudo é pauta de governo. Então, lá eu aprendi também muito a ter isso aí, porque eu tinha uma equipe que me deu condições de fazer. E, cara, isso foi muito rico, né? Muito bom. Lá no Centro Cultural Banco do Brasil, que foi a transição, né? Não, a transição do governo Temer para o Bolsonaro aconteceu nos ministérios mesmo. Nos ministérios. Tinha um grupo de trabalho no Centro Cultural Banco do Brasil, mas a turma ia trabalhar mesmo nos ministérios. Né? Legal. Henrique, me fala mais uma coisa assim, para a gente já caminhando para o encerramento. E como que surgiu essa ideia de empreender no ensino superior? Essa é uma ideia corajosa. Corajosa, eu digo que é corajoso no mercado de bem grandes corajoso. leões aí. Bem corajoso. Mas é algo que eu acabei me especializando, né? Óbvio, quanto tempo de ministério, né? Passando por esse E eu processo. conheci muito bem, e aí vem as oportunidades, né? Eu fiz uma imersão, né, de conhecimento, de informações, de tudo, sempre onde eu passo, né? Eu tento aprender o máximo possível, inclusive aqui, na oportunidade que o prefeito Alain me deu quando eu assumi a Secretaria de Governo e tive a oportunidade de entrar dentro da gestão pública municipal e levantar oportunidades, né? Como, por exemplo, o Fomplata. Fomplata, que foi ali uma iniciativa gerido sua. ali, né?
naquele momento, porque era uma oportunidade. Então a gente tinha que organizar a casa, ou seja, Dourados, só um parênteses para PC, Dourados com 27 negativações, né, 27 calques, tinha que tirar tudo, tinha que pagar a conta. 2 dúzias de Serasa. 2 dúzias de Serasa nas costas para poder ter acesso ao investimento. E às vezes as pessoas não vão enxergar isso agora, mas vão perceber no futuro. E às vezes também parte da classe política não enxerga agora, ou por maldade mesmo, porque não quer enxergar, porque gosta de criticar, né? Gosta de ver o buraco no Criticar sem asfalto. construir, né? Não, é normal, é da política você ter oposição e é necessário ter oposição. Mas às vezes a oposição fica numa tecla só, né? Fica apertando aquilo lá, porque falta isso, porque é isso, papapá, e não sabe o que está vindo pela frente. Sabe, não quer entender. Mas nesse caso, a vontade de empreender vem da vontade de experimentar. E buscando inspiração em vários gestores, né? E várias experiências, que aí é uma outra pegada, que também, se você quer, né? Almejar espaços, dar passos novos, você tem que ficar do lado de pessoas que vão te agregar esse valor. Então, eu busquei estar do lado de pessoas que agreguem esse valor, né? Que agregam a mim esse valor e aos nossos. Então, eu busquei conversar. Dentro nessa rede de apoio de contatos que a gente acabou fazendo, eu fui buscar exemplos, né? De pessoas que iniciaram a educação superior, que tiveram experiências num momento talvez tão pior quanto o nosso. Então, para fora do setor público que você viveu, Isso. você foi na iniciativa privada buscar os exemplos para empreender. Aí eu saí, aí eu pedi uma licença da universidade e falei, agora eu quero entender esse mundo aqui, né? Pedi a licença da universidade, não remunerada. Inclusive você está licenciado ainda, Estou licenciado, não recebo um real da universidade. Ainda contribuo para o sistema, porque todo mês eu tenho que pagar uma GRU lá, para manter, né? E senão o pessoal vai ficar bravo. Mas aí o que acontece? Eu saí e fui lá para o ambiente privado. Agora eu quero conhecer aqui, eu quero entender esse contexto. E aí teve a oportunidade da gente entrar com um processo junto ao Ministério da Educação. Isso depois que eu saí do Ministério, depois de quase 4 anos, para ninguém falar nada. Ou seja, passado o período até de carência que você tem. Eu fiquei lá, paguei. Como que a gente chama esse período? Esqueci a palavra. Tem uma palavra que um pedágio lá que você passa. Um pedágio que você fica obrigatoriamente, você não pode. Eu estou com a palavra moratória, mas não é moratória. Não é moratória. Putz, eu vou lembrar. Já a gente lembra. Tá detestável. Então, esse período que eu comuniquei, quando eu saí do Ministério, eu comuniquei à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Falei, olha, vou sair daqui, vou para lá, vou para a iniciativa privada, né? Quarentena. Eu ia falar na quarentena. E aí, cumpri a quarentena, 6 meses, você não pode ter funções correlatas a que você teve no governo. E isso é natural, não é só na educação. Na educação, às vezes, não tanto. Mas, por exemplo, você vê lá, ex-ministros, ex-secretários, ex-diretores de ministérios, mas é óbvio, Minas Energia, Economia, tal, todo mundo vai falar o seguinte, agora eu vou conhecer, vou buscar um contrato de trabalho, vou fazer uma outra experiência, é igual o juiz. O juiz se aposentou ou pediu exoneração, vai ser advogado. Ele vai ser advogado. Normal, ele vai para iniciativa privada, vai montar uma padaria, vai fazer o que quiser. Então, isso é legítimo, é legal, né? E não é imoral. Defendo para que todo mundo tenha essa experiência. Professor da UFGD quer pedir um tempo de licença para pensar na vida? Faça. Você tem direito, vai e faz, né? Da mesma forma, o concursado na prefeitura, eu quero pede montar uma licença, um negócio. Vai empreender. Legitimamente, você pede a sua licença e vai. Não deu certo, quer ter outra experiência, quer voltar para o setor público, beleza. Agora, não quer seguir, pede para sair. Normal. Isso aí é legítimo, né? Mas veio o projeto da Faculdade da Fronteira Oeste, da Unifrom em Dourados. Eu podia ter aberto isso aí em qualquer lugar do planeta. Né? Mas eu quis abrir aqui porque aí na sua terra vem o bairrismo, né? Aí vem o bairrismo. Aquela coisa assim, puxa, agora falta eu dar certo aqui na cidade. E vai ser uma experiência, né? Tipo Nós tivemos Jesus voltando a Nazaré, né? Mais ou menos, guardadas as devidas proporções. Então, não queira compará-lo a Jesus, pelo amor de Deus. Aí tá na hora de criar. Então eu saí do Ministério em 2018, né? Dezembro de 2018. Nós entramos com o processo em setembro de 2021. Ou seja, não estava mais no MEC, não tinha nada para ninguém também falar que isso, que aquilo, né? Porque tem uns língua preta aí. Aí, o que acontece?
montamos a faculdade, criamos um curso de Direito, um curso de Gestão e tivemos agora no mês passado, em julho, né? Olha só, em setembro de 21, foi sair em julho de 23, né? E não acelerei nada, né? Para também dentro do fluxo legal e regulatório normal. Tivemos a criação da Faculdade da Fronteira Oeste. Então, isso é um motivo de muito orgulho. E foi um projeto, PC, que você sabe melhor que eu, de pessoas que se juntaram, que criaram, que pensaram algo diferente para a nossa região. E aí vem os loucos, né? Vem os loucos, nós, né? Tipo eu, assim. Me inclua nessa. Fala assim, olha, pô, só Dourados tem quase 720 vagas de direito, nós vamos criar mais 100. Vocês estão malucos? Pô, a gente é maluco. Vocês vão concorrer com a UEMS, com a FGD, com a Unigran, com a Anhanguera? Vamos concorrer, bicho. Por quê? O mais tranquilo é você vestir um calção e ficar em casa, assistindo TV. É uma zona de conforto, né? É mais quentinho. E agora, né? com todo respeito, nós vamos concorrer para o bem, nós vamos oferecer para o aluno experiências que nós julgamos serem melhores. Por isso que nós criamos o curso, né? E, obviamente, talvez isso traga também uma melhora de qualidade nos demais cursos. É o e que o se nosso espera, também, pegar minimamente. boas experiências. Eu tive excelentes experiências da UFGD, você teve excelentes experiências na UEMS, na Unigran, né? Os céus da mesma forma na UEMS. Então, está todo mundo trazendo boas bagagens. E acredito eu que vai ser muito legal. E me conta um spoiler. Vai ter medicina na Unifron? Esse é um segundo, digamos, quarto pós-doc, né? Quarto pós-doutorado. Pós-doutorado. E aí surge a oportunidade de nós credenciarmos ou pedirmos a abertura de um curso de medicina. E é um ambiente que estava fechado, é um ambiente judicializado, então não é fácil. Mas o nosso processo está prosperando, né? Acredito que em breve a cidade pode receber essa boa nova e vamos agora defender esse curso com unhas e dentes. Tivemos uma decisão. Então é uma realidade. Eu acredito. Hoje é uma realidade, né? O processo está tramitando, a decisão que o ministro Gilmar Mendes deu na última semana corroborou ainda mais a tese, permitindo que os processos que estavam como os nossos, né? Que também a gente não pode fazer, não pode errar. Exato. Né? Então foi um projeto, um plano, né? Bem trilhado para que nós não pudéssemos errar. Juridicamente seguro. Juridicamente seguro, e agora, obviamente, continua a ação judicial, mas com uma segurança a mais por conta da decisão do ministro. Jurídica, uma decisão do ministro que nos dá amparo. Então, só na cidade de Dourados? É na cidade de Dourados. Nós temos aqui um projeto também fora. Então, nós temos essa possibilidade de apresentarmos para a comunidade, juntamente com a Unifron, o nascimento das duas iniciativas. Já com corpo docente, especificamente para medicina, porque Direito e Gestão Pública já está credenciado. Okay. E medicina já com corpo docente? Corpo docente, 100% de doutores. É um curso extremamente, muito bem cuidado, com pessoas de altíssimo gabarito, com coordenação do curso de uma excelente experiência, com vínculo regional importante, com convênios Visão fortes, humanística? Visão humanística, mas ao mesmo tempo, eu digo assim, que vai capacitar muito, mas vai dar muita força, muita vocação à formação. Então, quem quiser estudar na Faculdade da Fronteira Oeste, na Unifron, Direito, Gestão, Medicina, é para entrar no mercado de trabalho. Nós vamos formar o seu filho, a sua filha, o jovem, o adulto, ter uma segunda graduação para vocacionar a pessoa para trabalhar, para melhorar a vida, né? Mas para ter condições de ganhar mais, melhor. Verdadeiramente se inserir no mercado de trabalho. Se inserir no mercado de trabalho, se inserir, dialogar com o mundo do trabalho, mas... O mundo do trabalho, eu ia falar isso. O mercado de trabalho já não se chama mais, é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho, mas obviamente trazer uma formação, uma base boa, mas muito mais aplicada à prática e à convivência e à experiência do aluno. Né? Porque eu vejo isso e era um motivo que ficava muito, que me inquietava muito, e eu vejo muitos currículos, né, que a gente acaba conhecendo inúmeras instituições de ensino. Nisso eu acho que em loco eu conheço mais de 150, né? Currículos acadêmicos diferentes. Instituições. Instituições. Visitando instituições, universidades, faculdades, centros universitários do Brasil e fora. Então, é a experiência que eu venho trazer para cá, né? De algo bacana, algo bem montado, bem estruturado, que é feita de professores
que é feita de pessoas vocacionadas para o negócio, para esse negócio educacional. Henrique, finalizando, nós tivemos um mestre em comum, Marcelo Pupi, que Deus o tenha, nós o perdemos no ano retrasado, e ele falava numa passagem das várias palestras que nós assistimos dele, em tomar o bastão. Isso. Podemos dizer que a nossa geração está tomando o bastão nesse momento? Eu acho que sim, né? Eu já estou com 43 anos, já demorou. Mas quase que tudo no seu devido tempo. O Marcelo, quando ele falava isso para nós, né, nas experiências que nós tivemos com ele, eu aprendi muito do que eu sei em sala de aula com ele também, que a gente não pode esperar pelas oportunidades, né? Nós temos que, como eu falava muito, né, recentemente, deitar o cabelo, né? Sair, o Celso não tem isso, né? Eu coloquei no novos. É bullying. Né? E eu coloquei novos, viu, Celso? Então, o meu é fake. Aí, fake não, é meu mesmo. Aí, o que acontece? A gente não pode esperar a coisa acontecer. A gente tem que ir atrás e não correr atrás. Aí tomar o bastão. Tomar o bastão. Às vezes é um desprendimento que nós temos que ter de buscar as oportunidades, de testar as experiências, de sair da zona de conforto e, obviamente, a nossa trajetória, a formação de cada um, o caráter, né, os valores, isso tudo está embutido no pacote. Então não quer dizer que você, eu vou a qualquer custo. Não, você vai atrás, corre, busca, conheça, trabalhe, se valorize, curta a sua família, os seus filhos, o seu berço. Junte seus amigos. Junte seus amigos, porque todo mundo está de passagem. Então, isso tudo faz com que as oportunidades, né, aconteçam, mas só vai acontecer se você pegar o bastão, né? Se alguém for passar, isso é dinástico, né? O pai, às vezes, passando para o filho uma herança, o rei passando para o príncipe. A gente que não tem herança. Mas quem não tem, meu amigo, eu costumo trazer, que eu aprendi essa frase, eu tenho ela na minha cabeça, né? Se parar de pedalar, a bicicleta cai. Então você tem que continuar a sua jornada, tem que pedalar, né? Tem que colocar para frente, é o teu objetivo, vai testar. Vê se dá certo, se der certo muito bem, se não der, reajeita, replaneja e segue. Porque o que é mais fácil, né? Você criticar, você apontar erros, né? Mas quem aponta o erro geralmente não está tentando, né? Henrique, muito obrigado pela generosidade de dividir conosco esse período, cara. Esse tempo. Foi uma grande aula. Eu já conheço o Henrique de longa data, então eu sou suspeito para falar, mas é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. De Dourados, do Mato Grosso do Sul e do Brasil. E muito obrigado, tá? Valeu, irmão. Para mim é uma alegria poder estar nesse projeto, né, da NG, na NG Talk. Para mim eu fico muito feliz, mas feliz de coração, quando eu vejo amigos prosperando. Para mim isso não tem uma certeza melhor do caminho que a gente está seguindo, é quando os amigos prosperam. E ver a prosperidade que toda a equipe da NG tem, né? Para mim é um motivo de muita alegria. E eu fico extremamente lisonjeado de poder contribuir sempre que eu posso, né? E é claro, eu não contribuo nada, às vezes eu atrapalho mais do que ajudo. Mas eu fico muito feliz e contente e desejo que sempre vocês caminhem para cima, para frente e com gente do bem. Muito obrigado. Esse foi o programa com o professor Henrique Sartori e eu espero encontrar vocês aqui em breve nos próximos episódios e também na Unifrom. Grande abraço.